Eu tô aqui, minha gente, aqui já no Congresso. Hoje a gente tá de olho aqui nessa semana de expectativas no Congresso Nacional. Vai ter um super sábado de eleição aqui no Senado e lá na Câmara. Ali do outro lado, ali, não dá para vocês verem aqui, mas seguindo aqui é o Salão Verde da Câmara dos Deputados. Eu estou aqui no Salão Azul do Senado Federal. Mas antes deste super sábado aqui no Congresso Nacional, tem a super quarta no mundo da economia. O Federal Reserve logo mais deve anunciar a taxa de juros, se vai mudar ou não a taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente já sabe que é certo que deve ter aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic. Primeira reunião do Comitê de Política Monetária de 2025 e primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, que tomou posse como presidente do Banco Central no início do ano, foi indicado já pelo governo Lula. Para a gente entender esse cenário, entender essa super quarta, tem que chamar o super Fernando Nakagawa, tão super que já que eu estou aqui em Brasília, estou à distância, ele resolveu falar, eu quero esse telão aqui reformado, novinho em folha dos estúdios da CNN em São Paulo para fazer arte com o tamanho que merece, porque afinal de contas é uma super quarta. Até semana que vem, quem sabe, eu e o Fernando Nakagawa a gente divide o mesmo estúdio, porque vocês viram, eu voltei de férias, mas ele ainda não apareceu do meu lado aí no estúdio. Naka, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri. É uma super quarta mesmo, ainda que Yuri não esteja aqui em São Paulo, está lá em Brasília, que o noticiário, obviamente, político está muito mais quente aí do que em São Paulo, mas hoje é a super quarta para a economia, mas é uma super quarta, Yuri, daquelas que não tem muita emoção, pelo menos na decisão de política monetária. Por quê? Porque o mercado financeiro inteiro, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tem uma aposta única. Nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde no horário de Brasília, o Fed deve manter o juro no intervalo atual entre 4,25% e 4,5%. Nada muda nos juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, há expectativa de aumento da taxa Selic. Por quê? Porque na última reunião, o Banco Central já deixou muito claro que em janeiro e em março, o mesmo aumento do juro, a mesma dose do remédio para tentar conter a inflação será aplicado. E é por isso que a gente espera este cenário aqui da escadinha dos juros subindo. Estamos atualmente com a taxa Selic em 12,25% e hoje ela deve subir para 13,25%, mais 1 ponto percentual. Assim como na próxima reunião, se nada mudar, em março o Banco Central deve adotar a mesma dose do remédio. O juro está subindo no Brasil porque a inflação está desancorada, como dizem os economistas. Em 2024, a inflação superou o teto da meta, ficou fora do alvo do Banco Central e isso é provável, cada vez mais provável, que aconteça também em 2025. E aí, para tentar conter um pouco a alta da inflação, o dragão da inflação, o Banco Central sobe os juros para esfriar um pouco a atividade econômica e tentar conter os preços. Yuri, nos últimos dias, o Banco Central teve uma ajuda, uma boa ajuda para tentar melhorar o cenário de inflação. A queda do dólar, que estava ali 6,10, 6,20, agora está operando na casa dos R$ 5,85, quase 90. O dólar mais barato ajuda e bastante na inflação, mas deve ser insuficiente para trazer um alívio. Agora, a grande dúvida é, será que nesta primeira reunião do Banco Central, comandado por Galípolo, será que o comunicado vai trazer alguma novidade? A gente só vai saber a partir das 6h30 da tarde, comecinho da noite ou 6h30 da noite, se você preferir, no horário de Brasília, quando o Banco Central anunciar a sua decisão. É isso, tem que ficar de olho, não só às 6h30 da tarde, mas em todo o dia aqui na programação da CNN, também na programação do CNN Money. Quando saírem essas decisões, a gente entra em pool aqui. A CNN Brasil transmite o sinal do CNN Money para acompanhar o anúncio de medidas importantes aí da política monetária, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil.